Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste mês de abril, nós estamos falando a respeito da Páscoa. Na semana passada, nós iniciamos uma série de estudos, com o título Páscoa, a manifestação de Cristo. E hoje nós iremos falar a respeito de Páscoa, Cristo, o Cordeiro. Na aula anterior, nós vimos a celebração da Páscoa pelo povo judeu, como que o povo judeu celebra a Páscoa. Nós vimos também todas as instruções que Deus deu a Moisés para que a Páscoa fosse celebrada ali pelo povo hebreu na saída do Egito rumo à terra de Canaã. E vimos ali muitos detalhes, nós vimos ali muitas simbologias que representavam ali o momento da Páscoa, a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. Então, nós lemos o texto lá de Êxodo, no capítulo de número 12, em que Deus ordena a Moisés para que o povo judeu, antes de sair do Egito, celebre a Páscoa. Vimos ali como a 10ª praga iria atingir o povo hebreu no Egito e também os egípcios, e que era necessário que um cordeiro fosse morto, e que o sangue daquele cordeiro fosse colocado nas portas das casas dos hebreus, para que quando passasse ali o Espírito do Senhor para matar todo o primogênito, conforme a 10ª praga que Moisés havia anunciado a Faraó, ele não atingisse a casa que estava com o sangue, então ele pulasse naquela casa e aquela casa não seria atingida pela 10ª praga. Então nós vemos ali toda a simbologia, e agora nós iremos ver em relação a este cordeiro, o que esse cordeiro significa para nós. Bom, para o povo judeu, o cordeiro da Páscoa tinha que ser um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, um cordeiro puro, um cordeiro que fosse limpo, que não houvesse nenhuma deficiência física, que fosse um cordeiro vistoso, que fosse um cordeiro perfeito, assim dizendo, Tinha que ser o melhor cordeiro que tinha ali no rebanho. Então o homem, o chefe da casa, ia até aquele animal, ele recolhia aquele animal para dentro da sua casa, aquele animal permanecia ali alguns dias, depois ele era morto, a sua carne era preparada, era assada para que toda a família comesse, e o sangue daquele animal era colocado ali na porta para que a 10ª praga não atingisse os hebreus, somente aqueles que não tinham sangue na porta, os egípcios, que seriam atingidos por essa 10ª praga. Mas o cordeiro dos judeus, o cordeiro da celebração da Páscoa, ele traz uma simbologia para nós de Cristo. O porquê ele traz uma simbologia para nós de Cristo? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus. O apóstolo João diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 1, no versículo de número 29, que ao avistar Jesus, João Batista, ele diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esta relação de Cristo sendo o Cordeiro, ele não somente foi colocado ali, foi inserido no contexto da Páscoa, mas lá desde o início
lá com Adão, né, onde o cordeiro ele é ali utilizado, né, como sacrifício, porque quando Adão e Eva pecaram, né, e entenderam que estavam nus, eles fizeram para eles, né, roupas com folhas de árvores, né? Mas quando Deus os confrontou, quando Deus demonstrou a eles, né, o que eles estavam errados, Deus teve misericórdia deles. Então um cordeiro foi sacrificado ali para que fosse feito roupas, né, com a pele deste animal. Então um cordeiro, desde o início, um cordeiro morreu como sacrifício em favor do homem. Então ali o cordeiro morre, né, em favor de um homem, né, de Adão. Depois, lá na frente, quando Abraão vai sacrificar Isaac, né, e no lugar do sacrifício de Isaac, Deus prepara um cordeiro para que seja sacrificado, né, no lugar de Isaac. Deus não permite que Isaac seja sacrificado, né? Deus estava provando a fé de Abraão. Então um cordeiro é colocado no lugar de Isaac. Então um cordeiro, né, morreu por causa de um homem, de Adão. Agora um cordeiro morre por causa de uma família, né? Assim também na celebração da Páscoa, né? Este cordeiro ele foi morto para que a família fosse salva, né? Na Páscoa o cordeiro foi morto para que o sangue dele fosse colocado na porta daquela casa e a morte não passasse ali. Então a família que estava dentro daquela casa foi salva por causa do sangue deste cordeiro, que serviu como um sinal. Então aqui vemos também o cordeiro morrer em favor da família. Lá em Isaías, no capítulo 53, Isaías, né, faz a referência ao cordeiro que morreria pela nação, que morreria em favor do povo de Israel. E agora aqui João diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora o Cordeiro não foi sacrificado somente por um homem, por uma família, né, por uma nação, mas por todos aqueles que aceitaram, né, o sinal, aceitaram ser lavado, né, e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, que nos traz a salvação. Então Jesus é o Cordeiro Pascal, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7, que Cristo é o Cordeiro Pascal, né? Então ele se sacrificou por nós, né? Então assim como aquele Cordeiro na Páscoa foi morto para que o seu sangue salvasse aquelas pessoas, Cristo entregou a sua vida por amor de nós, e pelo seu sangue nós temos a salvação, nós temos a purificação dos nossos pecados. Então é importante que nós entendamos isso, né? Que toda a nossa salvação está baseada naquilo que Cristo fez por nós, né? Não fomos nós que escolhemos o Cordeiro, como era feito na Páscoa, né? Não fomos nós que fomos até lá e escolhemos o Cordeiro a ser sacrificado, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia e soberania, entregou o seu Filho como um Cordeiro para ser sacrificado em nosso favor. Então Cristo se deu a este sacrifício em obediência ao Pai. Então podemos entender que o Cordeiro escolheu morrer por nós. Não fomos nós que escolhemos o Cordeiro, mas o Cordeiro escolheu morrer por nós. Cristo se sacrificou em nosso lugar, né, para que a ira de Deus fosse satisfeita, saciada, e
pelo sangue de Cristo, o homem pecador pudesse voltar à presença de Deus, à presença do Pai. Então, a Páscoa, ela simboliza essa salvação também, né, do sangue do Cordeiro ali, mas para nós, cristãos, ela tem um sentido maior, porque para nós a Páscoa não é somente a celebração, né, de sermos escravos para sermos livres, mas sim da vida para a morte em Cristo. Então, o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado. E é esse o motivo de nós, como cristãos, hoje, refletirmos sobre a Páscoa. Não devemos celebrar a Páscoa como os judeus celebram, porque eles celebram a passagem ali do tempo de escravidão para a liberdade. Mas nós temos a consciência que para nós a Páscoa, o Cordeiro, é Cristo. E a nossa celebração é nisso, na morte e ressurreição de Cristo, porque pelo seu sangue derramado nós temos a vida eterna. Então, o sangue de Cristo, ele tem o poder de não somente nos salvar do pecado, mas nos dar a vida eterna. Então, aquele sangue daquele Cordeiro, naquele dia da celebração da Páscoa, salvou os hebreus da morte física. Mas o sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, o seu sangue nos salvou da morte eterna. Nele temos hoje vida eterna. Mas, assim como lá na Páscoa celebrada pelos judeus, na saída do Egito para Canaã, somente aqueles que tiveram suas casas banhadas com o sangue como um sinal foram livres da morte. Assim também é para todos aqueles que desejam ser salvos da morte e do pecado. Somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm a vida eterna. Somente aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e creram em seu nome e creram no seu poder e reconheceram os seus pecados e aceitaram a sua graça, serão salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus. Então, sem o sinal, sem o selo do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, nós jamais seremos salvos. Então, o fato de nós pertencermos a uma comunidade cristã, o fato de nós sermos uma boa pessoa, o fato de nós sermos um cidadão de bem, um cidadão honesto, um cidadão que cumpre com os seus deveres, não nos torna salvos. Somente quando nós temos a nossa vida selada pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós somos salvos. Então, ao celebrarmos a Páscoa, nós temos que ter a consciência: será que realmente eu tenho o sangue de Cristo em minha vida? Eu já me arrependi dos meus pecados e deixei que Cristo entre em minha vida e me lave, me purifique e me salve? Será que eu tenho a certeza que estou selado com o sangue do Cordeiro? Essas perguntas devem fazer parte da nossa reflexão, principalmente no momento de Páscoa, onde nós lembramos da morte de Jesus, do seu sacrifício na cruz para nos salvar.
Então a nossa salvação custou a vida do nosso Salvador, e pela sua ressurreição nós temos vitória na morte. Mas somente aqueles que têm o sangue de Jesus como um selo em suas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que possamos enxergar a nossa realidade e nos humilharmos e se arrependermos dos nossos pecados, se ainda não o fizemos, e aceitar o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, para que recebamos o perdão e a vida eterna. E se já declaramos isso publicamente, já confessamos os nossos pecados, se nós já nos arrependemos dos nossos pecados, que possamos glorificar a Cristo nas maiores alturas, pela sua graça maravilhosa, pela sua misericórdia e amor sem fim para conosco, ao qual nos escolheu para sermos salvos perante o seu sangue derramado na cruz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá!